Nós vamos abrir a Bíblia na sequência da nossa exposição no livro de Mateus, agora no capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 8. Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 8. Eu vou fazer a leitura, os irmãos podem acompanhar a leitura que há de ser feita. Mateus, capítulo 9, do versículo 1 ao versículo de número 8, diz assim um texto bíblico: Entrando Jesus num barco, passou para o outro lado, e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: Este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: Por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil? Dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se, partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificavam a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Meus amados irmãos, Aristóteles, um filósofo conhecido, ele sistematizou a lógica. Não foi ele que inventou a lógica, ele apenas sistematizou esse pensamento da lógica. E ele, na sua ideia, na sua concepção, ele trabalhou com aquilo que ficou conhecido como silogismo. Nessa lógica de Aristóteles, conhecida como silogismo, existe uma premissa maior, existe uma premissa menor e existe uma conclusão. Um exemplo mais clássico disso, você já deve ter visto, é o exemplo maior quando falamos sobre o silogismo. Você já deve ter estudado isso lá no ensino médio. Vem nos seguintes termos: premissa maior: todo homem é mortal. A premissa menor: Sócrates é homem. Conclusão: logo, Sócrates é mortal. Então nós temos nesses termos aquilo que nós chamamos de silogismo de lógica. Jesus trabalha com a lógica nesse texto, quando ele fala sobre o perdão de pecados e quando ele associa o perdão de pecados à cura desse paralítico. E essas duas realidades apontariam para uma conclusão. Então, colocando mais ou menos nos termos do silogismo, a premissa maior seria a seguinte: somente Deus tem autoridade para perdoar pecados e curar. Somente Deus. Ninguém pode perdoar pecados e ninguém tem autoridade para curar, autoridade intrínseca, algo ontológico, de acordo com o seu próprio ser. Então, se somente Deus pode fazer isso, essa é a premissa maior. Nós encontramos a premissa menor no texto, que é: Jesus cura e diz que os pecados do rapaz estão perdoados. Logo, Jesus é Deus. Na narrativa, antes de abordarmos o texto propriamente dito, nós temos desde o capítulo 7, no finalzinho do capítulo 7, todo o capítulo 8 e agora no início do capítulo 9, o ensinamento bíblico de que Jesus tem autoridade. Nós vimos isso ao longo da exposição do livro de Mateus, e eu tenho falado isso como a ideia central, a linha melódica, a grande ideia da interpretação desses textos vem debaixo da égide de que o Senhor Jesus tem autoridade. Nós vimos que o Senhor tem autoridade sobre desastres, como desastres da natureza, a tempestade. O Senhor
Jesus tem autoridade sobre os demônios, nós encontramos isso. Aqui nós encontramos, como também em outros textos, a autoridade de Jesus sobre as doenças, e nós encontramos a autoridade de Jesus sobre a depravação humana. E eu coloquei tudo nesses termos para que ficasse aí todos começando com D: desastres, demônios, doenças e depravação humana. Então, aqui nós vamos encontrar o ápice da revelação dessa autoridade do Senhor Jesus. Nós encontramos a autoridade de Jesus em todos esses aspectos, mas quando nós findamos e quando o texto finda a questão da autoridade de Jesus, nós encontramos o ápice da revelação, assim como no filme, no livro, aonde o melhor fica para o final. Nós encontramos aqui nesse texto o real motivo da autoridade de Jesus e da encarnação do Senhor, porque ele mesmo diz: para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra. Então, quando ele fala autoridade sobre a terra, ele está falando sobre o seu tempo aqui na terra. E com isso nós podemos já perceber que a vinda do Senhor tem um caráter bem exclusivo e pertinente no aspecto salvífico e não no aspecto de expelir demônios, curar enfermos ou controlar a natureza. Não, o Senhor não se encarnou para isso. Nós encontramos então a beleza do texto e o âmago do texto, o entendimento profundo do texto no aspecto do perdão de pecados. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a autoridade de Jesus em perdoar pecados. Esse é o nosso tema, a autoridade de Jesus para perdoar pecados. Jesus traz paz na tempestade. A tempestade trazia ao coração dos discípulos um desespero e um medo, mas há paz. Na cidade de Gadara, quando estudamos na semana passada, onde ali havia um conflito das trevas com os moradores daquela região, nós encontramos a paz sendo estabelecida na expulsão daqueles demônios. E agora nós encontramos Jesus trazendo paz ao coração daquele homem, paz com Deus, porque todo pecado é uma rebeldia contra Deus, e nós só temos paz com Deus. E é isso que Romanos capítulo 5, no versículo 1 vai trabalhar e vai desenvolver, que nós temos paz com Deus, nós somos justificados pela fé, por meio do qual nós temos paz com Deus. Então, todo ser humano está em inimizade com Deus, e então o perdão de pecados por meio de Cristo Jesus faz com que nós tenhamos uma amizade com Deus, uma vida com Deus, uma paz com Deus. Nós já não estamos em conflito com o nosso Criador, agora Ele é também o nosso Salvador. E então nós temos aqui o Senhor Jesus, que faz com que aquele homem se levante, para que ele possa se apresentar diante de Deus. O Senhor Jesus estava deitado, dormindo no barco, e ele se levanta para acalmar a tempestade. Agora esse rapaz está deitado, e o Senhor faz com que ele se levante, para que ele possa se relacionar com Deus através da misericórdia do Senhor e do perdão dos pecados deles. O texto vai falar que esse homem paralítico foi levado até o Senhor Jesus. Você pode ver isso no versículo 2. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado. E o texto diz que Jesus viu a fé destes quem? Do rapaz e daqueles que levaram ao Senhor Jesus. Marcos, no capítulo 2, versículo 3, vai falar a quantidade daqueles que levaram o paralítico ao Senhor Jesus e como se deu. Você vai perceber que nesse relato paralelo eram quatro os rapazes que levaram o paralítico ao Senhor Jesus, e eles não tiveram espaço para introduzir o rapaz à presença do Senhor Jesus, e eles então no telhado da casa, no eirado da casa, fazem um buraco e descem o paralítico até o ponto exato onde estava Jesus, porque a multidão concorria e não permitia que então eles chegassem até o Senhor Jesus. E aqui eu já posso extrair a primeira lição do nosso texto e da nossa meditação. A primeira lição vem nos seguintes termos: nós não podemos salvar os nossos amigos,
mas nós podemos levá-los a quem pode salvá-los. Essa é a lição própria e clássica quando falamos desses rapazes que levam o seu amigo até o Senhor Jesus. Porque nós somos seres humanos, nós podemos ficar na inércia de acharmos que não temos capacidade e realmente não temos a capacidade de resolver o problema das pessoas, mas isso não deve nos levar à inércia, porque nós sabemos alguém que pode fazer isso. Então nós não devemos medir esforços para que os nossos amigos conheçam a Cristo. A ideia então do texto, de acordo com Marcos, no capítulo 2, versículo 3 e os versos que seguem, que são paralelos, esses versos são paralelos a esse texto, nós encontramos então um esforço sem medida, que foi realizado com a intenção de levar aquele rapaz para Cristo, porque eles entendiam que Cristo poderia fazer algo. Eles não se dariam àquele esforço, àquela complicação. Imagine levar o rapaz para o telhado da casa, abrir um buraco, descer, imagine o peso do rapaz e tudo mais, até que chegasse ao Senhor Jesus. Eles não fariam isso se eles não soubessem que Cristo poderia realizar o que eles tanto almejavam, que era a cura daquele rapaz. Aí a pergunta que fica é: nós acreditamos que os nossos amigos, indo até o Senhor Jesus, eles podem ser libertos dos vícios deles e serem salvos? Nós cremos nisso? Se sim, por que nós não nos esforçamos na mesma proporção que esses rapazes para levar os nossos amigos até Cristo? Volto a salientar, nós não podemos resolver os problemas deles, mas nós podemos levá-los para quem pode, e esse alguém se chama Cristo Jesus. Qual foi o último tempo que você convidou alguém para ir à igreja? Qual foi o último momento que você pregou o evangelho para alguém? Ah, pastor, é muito difícil, e eu não estou dizendo que é fácil, mas nós fazemos o esforço necessário para que isso aconteça. É esse o entendimento. No Brasil, por exemplo, as pessoas, quando nós convidamos, até mesmo os nossos amigos, vamos lá na igreja. O brasileiro tem uma mania de falar o que não tem a intenção de cumprir, né? Aí muitos falam bem assim: não, qualquer dia eu apareço lá. Então, a gente pode ser insistente, não tem problema nenhum, a gente está querendo o bem deles. Então, olha, não, pode ser no domingo que vem? Aí ele pode dizer o seguinte: sim. E quando ele diz sim, talvez você pense bem assim: ele não vai não. Mas aí você aceita o sim dele e beleza. Eu aprendi isso há um tempo atrás, quando eu estava ouvindo sobre evangelismo, né? E aí você pode fazer o seguinte: quando chegar próximo do horário do culto, você liga para ele e fala bem assim: olha, eu estou indo aí passar para lhe buscar para a gente ir para a igreja, porque você disse que iria e eu estou indo aí. Aí você não dá nem tempo dele responder, você já desliga o telefone. Aí ele vai ter que se arrumar para ir para a igreja, né? É uma forma jocosa de dizer o seguinte: nós temos que nos esforçar, meus amados irmãos, para levar aqueles que não conhecem a Cristo para aquele que pode resolver o problema deles. É essa a ideia. E quando eu falo isso, eu estou dizendo que não deve existir barreiras para aqueles que querem levar os seus amigos para Cristo. Então não crie barreiras, e se alguém criar barreiras, vença essas barreiras. Se alguém criar uma barreira, um impedimento, lute contra esse impedimento. Foi isso que esses jovens fizeram. Eles não mediram esforços e eles levaram o seu amigo até Jesus. O versículo de número 2, na continuação, diz que Jesus viu a fé deles. O interessante é que eles levam o rapaz e eles têm esse entendimento de que Cristo pode resolver o problema deles. Então eles tinham essa fé, eles tinham esse entendimento, eles se esforçam porque eles acreditam, e Jesus contempla a fé deles. E o texto nos chama a atenção para isso particular: vendo-lhes a fé,
Jesus disse ao paralítico. Por causa da fé deles, em meio àquela circunstância, Jesus então pôde dizer tudo o que ele disse ao paralítico, inclusive, perdoados estão os teus pecados, no sentido de que Jesus sabia que aquele paralítico, ele, em algum sentido, fiava-se no entendimento da verdade de que Jesus era Deus, porque Jesus não iria dizer que os pecados daquele rapaz estariam perdoados se ele não tivesse fé e confiança de que Jesus era poderoso não só para curá-lo, mas também para perdoar pecados. Não há lógica de Jesus dizer, olha, perdoados estão os teus pecados, se ele não tivesse fé para acreditar nisto. Então, aqui nós precisamos entender esse aspecto. Mas antes de Jesus falar para ele que o pecado dele estava perdoado, ou os pecados dele estavam perdoados, ele disse, tem de bom ânimo, ou tenha coragem. É a mesma coisa de você estar numa fila querendo comprar um ingresso para qualquer show, ou um esporte, futebol, beisebol, o que for, e aquela fila é imensa, e você está um pouco desanimado diante da situação, diante da circunstância, e alguém chega e fala bem assim, ó, tem bom ânimo. O quê? Tem bom ânimo de quê? Olha, você pode ir lá comprar um ingresso, ou alguém comprou um ingresso e vai lhe dar, né? Então alguém, quando fala tem bom ânimo, é coragem, olha, você foi atendido, tem alguma coisa aqui favorável para você. Então, quando Jesus fala tem bom ânimo, a ideia é para que ele tivesse realmente bom ânimo e coragem. Mas aí, Jesus diz o seguinte, perdoados estão os teus pecados. Esse tem bom ânimo é para que ele continuasse firme no propósito pelo qual ele foi ali. Mas é como se aquele rapaz, talvez se você ou eu estivéssemos naquele contexto, olharíamos para Jesus assim, tá ok, muito bom, mas não era isso que eu queria não. Alguns podem pensar assim, e é por isso que Jesus diz, tem bom ânimo. É como uma criança, que você vai dar um presente para uma criança, e você, por exemplo, vai dar uma Bíblia. E quando você dá uma Bíblia, a criança talvez não tenha muito interesse, apesar de que esse é um ótimo presente, mas a criança não tem tanto interesse, ela quer um brinquedo. Mas junto com aquela Bíblia, vem um brinquedo. Então, nós podemos entender que algo foi dado em primeira instância como sendo algo maravilhoso, mas também o que era de interesse próprio seria dado. Mas nós precisamos entender que o que é primordial e o que é principal é dado primeiro. O Senhor Jesus diz, perdoados estão os teus pecados, porque há aqui, numa escala de importância, um valor muito maior em relação ao perdão de pecados do que simplesmente a cura. Então, nós podemos entender, dentro da lógica e do silogismo, o seguinte: o perdão dos pecados como a premissa maior, me dar uma vida eterna feliz. Então, essa é a premissa maior. O perdão de pecados me dar uma vida eterna e feliz. A premissa menor vem nos seguintes termos: a cura física me dar uma vida feliz aqui na terra, até enquanto eu viver. E qual é a conclusão em relação às duas? É que é bem melhor uma vida eterna feliz do que uma vida feliz aqui na terra, aonde um fim existirá. Então, o que vem primeiro é o que é primordial, é o que é mais importante. E eu vou colocar em outros termos para que você possa entender a realidade do perdão dos pecados como sendo algo magnífico e algo primordial e necessário, muito mais necessário do que qualquer cura física que alguém pode ter. A primeira questão é porque o pecado é o problema que é bem maior do que a paralisia, porque todos estão debaixo do pecado e nem todos são paralíticos fisicamente. Então, nós já vemos uma questão de prioridade, porque Jesus veio para resolver o problema dos homens naquilo que é primordial e naquilo que afeta todos os seres humanos. A segunda razão é que todas as doenças são decorrências do pecado. Então, o perdão do pecado faz com que nós tenhamos na vida eterna a eliminação de todas as dores e doenças.
E essa é a terceira razão dentro desse desdobramento. Somente o perdão dos pecados pode dar bem-estar físico na eternidade. Então, se você tiver alguma doença, algum sofrimento, um dia isso há de se findar. Mas na vida eterna, por causa do perdão dos pecados, nós teremos um bem-estar além de todos os limites. E esse bem-estar está associado ao tempo, que é a vida celestial, que é um tempo eterno, um tempo que não tem fim. Portanto, sem dúvida alguma, o perdão do pecado é algo muito mais glorioso, é algo muito mais magnífico, e é algo que todo ser humano precisa, porque alguém temporariamente pode até estar com um bem-estar, quer seja físico, quer seja monetário ou qualquer outra situação, mas a morte limita todos os homens em um mesmo patamar, e a vida eterna é o que vai diferenciar. Portanto, o perdão de pecados, sem dúvida nenhuma, é muito melhor e muito mais glorioso do que qualquer situação da vida do homem. Os escribas, que são os opositores de Jesus, eles, juntamente com os fariseus, eles estavam sempre em contextos como esse, para reclamar. E aqui no texto, os escribas estão dizendo: este blasfema. Eles estão pensando isso, arrazoando isso no coração, na mente, e eles estão dizendo o seguinte: blasfemar é insultar e ofender a Deus. A blasfêmia está relacionada a Deus, esse é o significado da blasfêmia. Mas nós vemos que Jesus não está blasfemando nem ofendendo a Deus, pelo contrário, no versículo de número 8, a multidão glorifica a Deus. E se fosse uma blasfêmia contra o Senhor Deus, como poderia então aquele rapaz ser curado? Deus não permitiria isso. E aqui nós encontramos então um aspecto muito interessante e muito próprio dessa questão de Jesus como Deus. Nós encontramos no texto Jesus tendo autoridade para perdoar pecados. Nós temos no texto Jesus curando aquele rapaz. E nós temos no texto Jesus conhecendo os pensamentos e a intenção do coração daqueles homens, o que mostra que Jesus é Deus. Então, em todo esse texto, em toda essa coluna, em todo esse bloco, em toda essa perícope, nós encontramos uma única ideia: Jesus Cristo tem poder, porque Ele é Deus. Ele tem poder para perdoar pecados, Ele tem poder para curar, e Ele tem poder no sentido de capacidade de ler pensamento e de saber o que os outros estão pensando e arrazoando no coração. É isso que o texto diz, no versículo de número 4, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? É interessante esse aspecto de conhecer pensamentos, né? Algo que é peculiar e somente Deus pode fazer. Eu lembro que em 2004, um advogado da igreja que eu frequentava, foi no ano que eu fui para o seminário, lá em Vitória, um advogado chegou para mim e falou a respeito de um outro rapaz da igreja. Falou o seguinte: um rapaz da igreja, ele me procurou, dizendo que queria processar o presidente, que na ocasião era o Lula. E ele falou o seguinte: ok, você quer processá-lo por quê? Foi dando corda para o rapaz, né? E ele falou bem assim: olha, eu quero processá-lo porque ele permitiu que entrasse no Brasil uma máquina que lê pensamentos. E tem alguns homens me perseguindo com essa máquina para ler meus pensamentos. E eu quero processar o presidente porque ele permitiu isso. Acredito que se fosse uma mensagem que chegasse no seu WhatsApp falando isso de Lula, você não ia retransmitir. Você ia saber que era fake news na hora, né? Não pode isso. Máquina que lê pensamentos, né? Na questão, não era por nada político. A questão é porque ele tinha problemas mentais. Sabemos que Lula fez muitas coisas erradas, né? Mas isso aí todo mundo sabe que ele não fez, né? Então, e por que você sabe que ele não fez? Porque a gente sabe que ninguém consegue ler o pensamento de outros. É esse o meu ponto, é essa a minha ideia aqui. Por mais até que
sua esposa chegue para você e fale bem assim: olha, você deveria saber o que eu quero, antes de eu lhe pedir, porque você já vive comigo há 10 anos, então você já deveria saber que eu quero isso e isso e isso. Mesmo que ela fale isso, você sabe que é impossível você saber o que o outro está pensando, porque ninguém lê pensamentos, ninguém sabe o que passa no coração e na mente do outro. Mas quando nós olhamos para o texto que afirma que Jesus conhecia os pensamentos, então isso atesta de fato o que ele estava transmitindo aqui em tudo aquilo que ele está fazendo, dizendo que perdoa pecados e curando. Ele está transmitindo uma mensagem, e a mensagem é que ele é sim o Deus encarnado. Logo, de acordo com o nosso texto, o silogismo em relação a esse ponto específico viria nos seguintes termos: somente Deus pode conhecer pensamentos. Jesus conhecia o pensamento dos homens, logo, Jesus é Deus. Mas a premissa de Jesus não vem através desse silogismo clássico. A premissa de Jesus vem nos seguintes termos, que não deixa de ser uma lógica que ele procura aplicar para que a mente dos outros entendessem o que ele estava querendo dizer, a mensagem que ele estava querendo transmitir. A lógica de Jesus vem no verso de número 5, quando Jesus fala o seguinte: qual é mais fácil? O que é mais fácil? Pense de acordo com a lógica: dizer a este rapaz, perdoados estão os teus pecados, ou dizer para ele, levanta, anda e vai para casa? Jesus está trabalhando com a lógica para que eles pudessem entender que ele era Deus. Dizer para as pessoas, perdoados estão os seus pecados, qualquer um aqui pode falar isso, até eu. Não é algo verificável. Os escribas aqui, eles estão certos quando eles entendem que somente Deus pode perdoar pecados. Eles estavam com absoluta certeza, e a absoluta certeza deles era algo, segundo as escrituras, correto. Eles só não entenderam que Jesus era Deus. E então, falar perdoados estão os seus pecados, qualquer um pode fazer. Mas Jesus diz: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu falo para ele o que ninguém pode falar. Eu falo antes de acontecer: meu filho, levanta e anda. É um sinal de que a mensagem é verdadeira, é algo comprobatório. Aquilo que não era verificável aos olhos, ao tato, aos sentidos, o perdão dos pecados, agora pode ser autenticado, porque todos conseguem ver e tocar naquele paralítico que foi curado. Então, se somente Deus pode curar, e Jesus diz que ele é Deus e que ele pode perdoar pecados, então, e ele cura o rapaz, a lógica é clássica e clara. Não há como não entender que este que está diante de nós é o verdadeiro Deus encarnado. Essa é a mensagem desse texto. O Senhor Jesus tem poder e autoridade para perdoar pecados, porque Ele é sim Deus. Imagine você chegando até mim, ou vamos colocar uma outra pessoa que chegue até mim, e uma pessoa que não me conhece, eu estou me apresentando para aquela pessoa, e de repente eu chego para aquela pessoa e falo bem assim: meu filho, a partir de hoje, você não vai precisar pagar nenhuma passagem aérea pela TAM, por exemplo. Você pode viajar quantas vezes você quiser de graça pela TAM. Aí o camarada olha para mim assim e fala bem assim: quem é este? No mínimo vai pensar: ele é dono dessa empresa. Ok, bingo, acertou. Só quem pode fazer determinadas coisas é quem tem autoridade sobre aquela questão. Só alguém que pode oferecer algo tão grandioso, só alguém que pode fazer isso, é alguém que realmente é líder e específico naquilo que é prometido. Portanto, se Jesus diz que perdoados estão os teus pecados, somente Deus poderia fazer isso, e é esse entendimento que é transmitido aqui. O que é mais fácil? Jesus está trabalhando com a lógica, mas para o homem, ambas
as questões são impossíveis. Quem é que consegue curar alguém dentre a humanidade? Ninguém. Então as duas questões são impossíveis para a humanidade. Portanto, isso só aponta para um único aspecto. Este homem que está falando isso é diferente. Agora pense na situação. Imagine a situação. Jesus fala, antes de acontecer, o que ele faria. Ele diz o seguinte: olha, perdoados estão os seus pecados. Agora, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu vou dizer para ele o seguinte: levanta e anda e vai para casa. Ele está anunciando algo antes de acontecer. Jesus coloca em xeque todo o ensinamento dele, todo o ministério dele, porque se ele fala algo e não acontece, a derrocada seria grandiosa. Os opositores iriam pegar aquilo e iam jogar na cara de Jesus. Então Jesus coloca em xeque todo o ministério quando ele fala algo antes de acontecer. Mas ele pode fazer isso porque não havia a mínima possibilidade de não acontecer o que ele falou. Diferente dos profetas modernos, que dizem as suas profetadas e não acontecem, diante dos curandeiros modernos da teologia da prosperidade, que diz que Deus vai curar, marca até dia e horário e nada acontece. Jesus, ele diz antes de acontecer e de fato acontece. Não é porque ele pede para Deus segundo a vontade de Deus: Senhor, se for da tua vontade que aconteça. Não, ele é o próprio Deus e por isso ele ordena. Ele tem poder, ele tem autoridade. Jamais daria errado, jamais, porque ele é o próprio Deus encarnado. E é por isso que ele diz: para que vocês saibam, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Deus encarnado que está sobre a terra e que perdoa pecados. Esse é o Filho do Homem, aquele que veio para perdoar pecados e para vencer o pecado. Meus amados irmãos, o verso de número 7, nós temos a comprovação de que o ensino dele é verdadeiro. O rapaz se levanta e vai para casa. Mateus registra dizendo que ele fez tudo o que Jesus ordenou. Se levantou, pegou o leito dele e foi para casa. Portanto, nós encontramos aqui, não Jesus blasfemando, como disseram os escribas, mas nós encontramos alguém que realmente pode fazer um milagre. E Jesus está fazendo isso trabalhando com a lógica. E na lógica dele, ele está dizendo: eu sou Deus. Os milagres e os sinais, e é por isso que a Bíblia chama de sinais, tem uma finalidade no ministério de Jesus: autenticar a mensagem dele. Jesus, ele disse que era Deus, mas ele provou que ele era Deus. Os sinais, os milagres tinham um marco na história, para que então todos soubessem que ele realmente falava a verdade. E esse texto é clássico nesse aspecto. Um sinal é um apontamento para uma realidade não perceptível. Vou exemplificar. Quando a gente vê no céu nuvens negras, nós temos ali um sinal de que virá chuva, mas você não está vendo a chuva, mas aquilo aponta para uma outra realidade não perceptível. Então, essa é a ideia etimológica da palavra sinal. Então é por isso que a Bíblia fala sobre sinais. Sinais que apontam para uma outra realidade. A gente chama de sinal de trânsito, e é o semáforo, porque o vermelho em si, a cor vermelha, não necessariamente, no contexto social, não necessariamente indique pare, mas no semáforo aponta para uma outra ideia: pare. Então todo sinal aponta para algo maior e mais glorioso que não é perceptível. Portanto, este milagre do Senhor Jesus tem um apontamento para a manifestação de quem Ele é aos olhos, aos ouvidos e à percepção de todos que olhavam para Cristo e para nós que lemos e conhecemos o texto da palavra do Senhor. Agora, precisamos entender que, em um certo sentido, ainda que ambas as realidades sejam fáceis para Deus, são impossíveis para os homens, perdoar e curar. Em certo sentido são fáceis para Deus, porque Deus tem capacidade e poder para perdoar pecados e também para curar.
Mas ao mesmo tempo, essas duas realidades não são tão simples assim, porque não foi simplesmente com base na vontade de Deus que isso acontecesse. Sim, foi com base na vontade de Deus, mas custou algo, não foi tão fácil, custou a morte de Cristo na cruz, tanto a cura quanto o perdão dos pecados. Todas essas duas realidades estão associadas ao Cristo encarnado, porque é a destruição do pecado, porque a doença vem por causa do pecado, e a aniquilação e a destruição do pecado na vida do verdadeiro cristão tem a sua origem na cruz do Calvário. Então o fato de Cristo ter encarnado, ele se encarnou para nos salvar e para perdoar os nossos pecados na cruz. É por isso que nós precisamos entender que, ainda que seja possível para Deus, mas ainda assim não foi algo simples. O Senhor pagou com a própria vida. Os escribas então estão aqui diante do Senhor Jesus Cristo, e eles não têm mais do que falar quanto ao Senhor Jesus Cristo, porque o que ele disse aconteceu, e todos os que estavam ao redor deles ficaram maravilhados e glorificavam a Deus, porque uma autoridade foi dada aos homens, e essa autoridade é Cristo Jesus. Eles tinham então a premissa maior: somente Deus pode perdoar pecados. Os fariseus e todo o desenrolar do texto aponta para isso. A premissa menor é que apareceu diante deles alguém que disse: eu perdoo os seus pecados. Então, a conclusão é que Jesus é Deus. A palavra de Jesus aqui é fantástica quanto à questão de autoridade para perdoar pecados. Eu tenho autoridade. A autoridade tem a ver com algo que lhe foi delegado. E a autoridade do Senhor Jesus para perdoar pecados está associada à sua missão. O Filho do Homem tem poder e tem autoridade para perdoar pecados. Meus amados irmãos, a sentença de Jesus quanto a perdoar pecados não é uma sentença vazia de significado. Alguns podem pensar isso. E qualquer sentença que nós falamos aqui também não é vazia de significado, segundo a palavra de Deus. Ainda que não vejamos com os olhos, ainda que não seja comprovado de imediato. Eu vou exemplificar. Vamos dizer que você esteja no funeral e há uma sentença muito forte que lhe é dada, de consolo, de que o seu ente querido está com Cristo, de que Cristo o resgatou e o salvou. E alguém pode achar que aquela sentença é vazia de sentido e de significado, simplesmente porque nós não conseguimos contemplar. Mas é com base na fé, nessa certeza, ainda que não seja perceptível, que nós podemos confiar de que aquela sentença não é vazia de significado. Pelo contrário, o Filho de Deus, ele disse, e o que ele disse é verdadeiro. Então, ainda que diante das situações mais adversas da vida, nós venhamos achar que o que está sendo dito não é comprovado, nós podemos ter a confiança de que Deus é verdadeiro e Ele não mente. E então nós temos em todos esses relatos bíblicos palavras verdadeiras, profundas em sentido e em significado, que mostram o sentido e o significado da vida: viver para Deus. Gostaria de concluir dizendo que a mesma palavra paralítico, essa palavra tem uma mesma raiz para paralisado. É óbvio, né? Um paralítico é alguém que está paralisado e ele não pode ir para um local, se não houver ajuda de uma cadeira de rodas ou qualquer outra situação, de pessoas e tudo mais. É nesse sentido que eu gostaria de trazer uma aplicação bem própria para aqueles que estão paralisados e não vão até Cristo, porque os pecados têm impedido esses de irem até Jesus. A grande verdade é que, em um sentido bem estrito da palavra, todos nós
somos paralíticos espirituais. Todos nós. Nenhum de nós fomos até o Senhor Jesus. Pelo contrário, o Senhor Jesus nos curou dessa doença que era uma doença da alma, uma doença dos nossos pecados, que faziam com que nós fôssemos inimigos de Deus. Portanto, como disse um teólogo norte-americano, D.A. Parker, ele disse o seguinte quanto a essa questão: a primeira verdade é que todos nós somos inválidos no hospital de Deus, no sentido moral e espiritual. Todos nós estamos doentes, debilitados e deformados, arranhados e em dores. Somos coxos e desequilibrados numa extensão muito maior do que nós conseguimos perceber. Portanto, os danos da nossa alma são muito mais profundos do que qualquer dano físico que nós possamos ter. Logo, nós precisamos entender que na lógica da vida, nós precisamos correr para aquele que é o único que pode dizer para nós: seus pecados estão perdoados. E assim nós temos capacidade de estarmos diante de Deus em pé. Pois este Jesus que diz isso para nós hoje, ele não diria isso se não fosse verdade, se ele não tivesse poder e capacidade para perdoar os nossos pecados. Portanto, que nós venhamos entender que o Evangelho, ele deve ser pregado ao nosso coração todos os dias, para que o perdão dos nossos pecados seja algo verdadeiro e perene na nossa vida. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé. Magnífico Deus, Deus de amor, Deus de imensa bondade, segundo a sabedoria, o amor e o cuidado do Senhor, somos atraídos ao Senhor mesmo, para vivermos uma vida próxima do Senhor. Mas isso não vem de nós. Nós somos incapazes, nós somos inválidos no hospital do Senhor. Portanto, o Senhor nos amou com amor profundo quando se encarnou. O Filho do Homem tem poder sobre a terra, porque foi sobre a terra que ele foi levantado naquela cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. E hoje nós estamos aqui, ó Deus, diante do Senhor, não porque somos melhores ou capazes, mas porque o Senhor nos salvou, porque o Senhor nos resgatou, e porque o Senhor é Deus de fato, ainda que os nossos olhos não vejam, mas o Senhor contempla a nossa fé, assim como o Senhor Jesus viu a fé daqueles rapazes. Queremos, ó Deus, que a nossa fé, que está alicerçada no Senhor, possa ser cada vez mais alimentada, e que, conforme o autor da carta aos Hebreus disse, que o Senhor Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Sendo Deus, o Senhor não só garante que nós venhamos entrar nessa relação de fé com o Senhor, mas o Senhor também garante que no final, pois o Senhor é o consumador da fé, o Senhor há de nos abraçar, o Senhor há de nos receber naquele céu glorioso, porque o Senhor há de nos preservar até o fim nesta fé. E sabemos que as circunstâncias e as situações adversas, os escribas da vida sempre tentarão nos demover desse entendimento de que o Senhor é Deus, e de que o Senhor é o único e verdadeiro sustentador da fé, e de que nós devemos confiar exclusivamente no Senhor. Mas ainda que essas sejam as circunstâncias que procurem solapar a nossa fé, ainda assim estaremos com os nossos olhos fitos no Senhor, porque o Senhor é o autor e o consumador da nossa fé. E em troca da alegria que estava proposta ao Senhor, o Senhor suportou toda a ignomínia. Então, dentro dessa mesma realidade, nós olhamos para o Senhor e entendemos que em troca de todo esse sofrimento e de todas as questões não perceptíveis aos olhos, serão trocadas naquele grande e glorioso dia, pela glória do Senhor reservada para aqueles a quem o Senhor realmente perdoou os pecados. E que nós, ó Deus, estejamos incluídos no número dos eleitos, no número daqueles que serão salvos naquele grande e glorioso dia. Portanto, Deus, sustenta a nossa fé em Jesus, como o único e verdadeiro Filho de Deus.
como o próprio Deus encarnado, que veio para nos salvar. Agora, meus amados irmãos, ide em paz, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a consolação e a companhia do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês, desde agora como para sempre. Amém.